Olá, a paz! Vídeo número 7, continuação da nossa observação sobre o Monte Gerizim e o Monte Ebal, o 7º vídeo hoje. Fique conosco, assista até o final este vídeo, interaja comigo, interaja conosco mentalmente, verbalmente e com um exemplar da palavra de Deus. Então, observando o Monte Gerizim, ou seja, um estudo. Este é o 7º vídeo e vamos nós, Deuteronômio capítulo 27, versículo 11, diz assim, versículo 11, diz assim, Deuteronômio 27, 11, diz: E Moisés deu ordem aquele dia ao povo, dizendo: quando houverdes cruzado o Jordão, estes serão sobre o Monte Gerizim para abençoarem o povo que ia passando, que estava ali reunido um ano antes aproximadamente de invadir a terra de Canaã. Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Versículo 13: E estes são sobre o Monte Ebal para amaldiçoar. Sobre o Monte Ebal, e não as maldições sairiam do Monte Ebal. Rubens, Gade, Azer, Zebulão, Dan e Naphtali. Então, observando aí já os sete vídeos, eu gostaria que você assistisse os vídeos anteriores, ok? E os vídeos posteriores, e juntasse todos esses vídeos e fizesse um estudo a respeito do Monte Gerizim, Monte Ebal, o vale e também a cidade de Siquém. Bom, primeira coisa neste vídeo, continuando o vídeo 7, as maldições não eram ameaças de Deus, e sim um alerta, não era ameaças, e sim alertas, era zelo da parte de Deus para com o povo. Então, lembre-se sempre disso. As palavras ditas pelo monte, ou no monte Ebal, não era uma palavra de ameaça ou de julgamento, e sim alertas para o povo que iria, daqui a mais ou menos um ano, invadir, tomar posse da terra que mana leite e mel. Então Deus estava ali alertando o povo e dizendo para eles: olha, se vocês derem ouvido às profecias, os pronunciamentos que são feitos agora no Monte Gerizim, vocês terão vida. Capítulo 28 de Deuteronômio: vocês terão paz, prosperidade espiritual, material, emocional. Porém, contudo, se vocês forem desobedientes, foram rebeldes, não seguirem as leis que eu dei ao meu servo Moisés, vocês terão maldições na sua vida. E contudo, se vocês estão aqui hoje rebeldes, obstinados, se curvem a Deus no Monte Ebal e se voltem para Deus. Essa era a ideia dos dois púlpitos, o púlpito Gerizim e o púlpito Ebal. Então, as maldições não eram ameaças, ofensas ou algo que ia ser taxado no povo e fim de papo. Não, era um alerta de Deus, era um zelo de Deus para com o seu povo. 2. Do Ebal foram pronunciadas o dodecálogo. O que é o dodecálogo? O dodecálogo são as leis do Siquém, ou seja, as 12 leis a respeito das maldições que viria sobre o povo se não andasse nos caminhos do Senhor, se não andasse corretamente. E por que não foram também feita ou anunciada uma lista de 12 bênçãos? Por quê? Porque o contexto
contrário das maldições eram bênçãos na vida do povo. Então ali foram anunciadas 12 maldições, mas se não fizesse aquilo, ou melhor, fizesse o contrário, andasse nos caminhos do Senhor, o contrário seria verdade na vida deles, ou seja, seria bênçãos se eles não errassem. E se errassem, teriam o direito de voltar aos pés do Senhor. Apesar do Monte Gerizim ser o monte que foi pronunciadas ou pregada as bênçãos, no Monte Ebal, contudo, foi aonde Deus escolheu, foi o monte que Deus escolheu para erguer um altar ao seu nome, em sacrifícios e para ofertas pacíficas. Também foi daquele monte que foram extraídas as pedras para renovar, para copiar, para multiplicar as leis de Moisés. Então foi daquele monte que nós falamos no vídeo anterior, que o Monte Ebal, Ebal significa pedra, aquele monte era um monte rochoso, e dali foram extraídas todas as pedras para poder fazerem as leis, as pedras das leis de Deus, e assim anunciarem aos novatos, aqueles que nasceram no deserto, e chamar o povo a um concerto, chamar o povo a um propósito firme e grandioso para com Deus, porque daqui a pouco eles iam tomar Canaã e precisava estar tudo certinho e nada dar errado, e eles precisavam estar num concerto com Deus. 4. Diante daqueles 2 montes, Gerizim e Ebal, naquele vade de Nablus e naquele território todo de Siquém, ali eles lembraram das promessas que Deus fez ao seu pai, ao patriarca Abraão, Gênesis capítulo 2, versículo 1 em diante, principalmente o versículo 3, e também a Jacó, Gênesis capítulo 33, versículo de 18, lê lá, interage, aqui não dá pra gente ficar lendo, mas você aí, do outro lado, você precisa ler. Então ali eles lembraram das promessas que Deus fez aos seus pais. Então era uma reinauguração da lei, uma referência ao Monte Gerizim feita por Jesus, que foi no Monte Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Jesus, ele ali pregando ou alertando o povo a respeito da vida, do cotidiano, ou seja, os sermões do Monte da Oliveira. Então Jesus, ele faz uma referência ao Monte Gerizim. O Monte Gerizim é o Monte da Bênção, e o Monte da Bênção, Jesus, ele faz lá, Jesus praticamente repete essas bênçãos lá no Monte das Oliveiras, no sermão ou nos sermões do monte, no sermão do monte. Jesus, ele ali aplica. A lista das bênçãos foi, como eu já disse, a lista das bênçãos foi correspondida pelo exato oposto. Preste atenção, a lista das bênçãos foi correspondida pelo exato oposto da lista das maldições, feita também por Jesus em Mateus 5, de 1 ao 11. Então, você não ficou sem uma palavra do Mestre Jesus a respeito do Monte Gerizim e a respeito do Monte Ebal. Preste bem atenção aqui, que os verbos que são usados aqui, né, Deuteronômio 11, 29, 27, 4, 11 e 12, e também em outros textos, lá em Josué 8, 33, os verbos aqui, os verbos
ou desculpa, as palavras aqui usadas nesses textos, maldição e bênçãos, ou bênçãos e maldições, elas são usadas pelo próprio Deus em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Então, essas palavras elas são usadas pelo próprio Deus. Por quê? Porque não eram palavras comuns. Abençoar e amaldiçoar não eram verbos comuns. Era uma coisa séria, uma coisa espiritual. Então, Deus também usou estas palavras. As bênçãos foram proferidas pelos filhos das esposas. Preste atenção nisso. As bênçãos foram proferidas pelas esposas, ou também pelas mulheres livres. Entenda bem isso. As bênçãos foram proferidas pelos filhos das esposas que eram livres. E Jesus ele vai dizer lá em João 8,36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A esposa é a igreja, a esposa é a igreja. A esposa é a igreja. E a liberdade é aquela que você obtém através do sangue do Cordeiro de Jesus derramado na cruz do Calvário. Não uma liberdade para pecar, para fazer o que você quiser, mas uma liberdade para dizer: eu não quero isso, eu não faço isso. Uma liberdade, ser livre da cachaça, ser livre do cigarro, ser livre das drogas, da prostituição, do homossexualismo, ser livre, ser liberto. Então você é livre, você é liberto porque o Filho do Homem te libertou. As bênçãos espirituais são para aqueles que se deixam ser libertos, para aqueles que se deixam ser livres pelo Filho, para aqueles que se deixam ser libertos pelo Filho de Deus. Deixa o Filho de Deus te libertar e você verdadeiramente serás livres. Então você estará desfrutando das bênçãos do Monte Gerizim, porque não era só para Israel. Não era só para Israel, é também para toda a igreja. Lembra lá Jacó cruzando as mãos, Gênesis 48, versículo 8, se eu não me engano, Jacó, ele cruzando as mãos para a mão direita abençoar Efraim e a mão esquerda para abençoar Manassés, ou seja, uma alusão a Israel, Manassés e Efraim, a igreja abençoada com a mão direita. Apesar de ser o filho mais novo, apesar da igreja ter evidência após Israel, ela também foi abençoada. Ela foi abençoada com a mão direita. Então, as bênçãos espirituais são para todos aqueles que aceitam a libertação do Filho de Deus. E é interessante que Manassés e Efraim foram exatamente as duas tribos filho de José do Egito, né? É bom lembrar que usufruíram ou se alojaram ou estabeleceram seus pés ali naqueles montes, ali naquela região. E lembrando que Siquém, que era o nome praticamente daquela região toda, significa ombro ou apoio.
apoio, ou suporte, ou sustento. E foi exatamente para onde Abraão e Jacó foram procurar sustento, apoio, ombro. Então, fique conosco, assista aos outros vídeos, os anteriores e agora os posteriores, e estude